Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Raiz de Projetos Digitais e hoje eu vou te contar na prática o que você vai fazer quando a tua campanha estiver dando prejuízo. Então, tua campanha está dando prejuízo, e agora? Como é que nós vamos fazer? Roda a vinheta. Quando a gente vai veicular uma campanha, sempre existe a possibilidade de ela ir para um caminho que a gente não quer, né? Tem toda a parte de período de aprendizado, o que a gente vai veicular em relação à informação, de criativo, de público, de objetivo de campanha, tudo isso. E para a gente gerenciar essas variáveis que fazem uma campanha dar certo ou não, sempre existe a possibilidade dela ir para um caminho que a gente não quer. O que a gente precisa entender é como que a gente vai redirecionar um caminho que foi para um lugar que a gente não queria e voltar para a parte de onde faz sentido a gente chegar. Então, na prática, tá dando prejuízo na campanha que você subiu, você precisa identificar onde que está o problema para que você possa redirecionar a tua campanha. Por quê? É muito comum a gente ver quem está iniciando, por exemplo, quem tem pouco orçamento, enfim, começar uma campanha, essa campanha tem um CAC maior do que ele estava esperando, o que impacta diretamente não ter um resultado, né, não ter um ROI e, consequentemente, um prejuízo. E aí, o que a pessoa faz? Ela abandona tudo isso e começa outra campanha, ou ela abandona a plataforma, sei lá, tô tentando em Meta. Não deu, vou abandonar e vou para Google. Aí lá em Google, puta merda, testei uma semana, não deu, vamos abandonar e vamos para LinkedIn. Então, quando a gente faz isso, a gente queima muitas variáveis muito rápido. Por quê? Porque a gente não tem dados para interpretar o que está acontecendo, eu acabo queimando as minhas hipóteses e eu não chego a lugar nenhum. E isso impacta diretamente em a gente ter uma estrutura sólida para que a gente consiga escalar a campanha em algum momento quando ela estiver dando retorno. E como que a gente faz para diagnosticar onde está o problema na sua campanha? Você precisa fazer uma visão clássica de funil. Nosso editor aí vai colocar o funil para você. Qual que é a ideia? A gente precisa entender da maior parte de público para menor, onde que está acontecendo o problema. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 50 mil impressões dentro de uma campanha. Dessas 50 mil impressões, eu vou ter um CTR aí de 2%, significa que eu vou ter, sei lá, 100 cliques. Né? Tendo 100 cliques, eu tenho 80% disso que chega na minha página, então eu tenho 80 pessoas chegando na minha página e eu tenho 2 vendas. Dentro disso, eu vou estabelecer as porcentagens de taxa de conversão de cada etapa e eu consigo identificar se essas porcentagens estão fazendo sentido de acordo com o mercado. Se eu preciso de 100 acessos na minha página para ter uma venda, significa aí que eu vou ter uma página de vendas que tem uma taxa de conversão muito baixa. Onde que está o problema? Na minha página de vendas. Então, se eu estou conseguindo colocar 500 pessoas na minha página, mas não está saindo vendas, o problema está ali. Agora, se eu consigo colocar a cada 40 pessoas que eu coloco na minha página, sai uma venda, isso pensando no benchmark de infoproduto, significa que eu tenho uma boa página de vendas. Só que o meu gargalo aqui talvez seja no volume de pessoas que eu estou colocando para dentro da página. Então, eu preciso mapear as minhas taxas de conversão e as minhas métricas de funil, pensando lá em cima, na parte de impressão, CTR, Connect Rate, tudo isso para que eu consiga chegar num final e entender qual é a métrica que está me impossibilitando de crescer. Porque se eu tenho uma taxa de conversão baixa em alguma dessas etapas, não importa se eu aumentar muito o volume, a minha taxa de conversão vai me estrangular. Então eu preciso conseguir calcular as minhas taxas de conversão para entender ali onde está o gargalo. Exemplos práticos de gargalo. Tô gerando lead, mas não tô tendo retorno. O que significa? Cara, tô gerando lead, preciso entender se ele tá dentro de um perfil de lead qualificado, tá? Então, ó, gerei lead. Agora eu preciso saber se ele tá dentro do perfil. Se ele tá dentro do perfil, então eu já tenho uma boa taxa de conversão de lead para MQL. Só que de MQL para SQL, eu tenho uma baixa taxa de retorno. Então, dos leads dentro do perfil, quase ninguém me responde. Onde que tá o problema? Provavelmente está o problema na parte de qualificação comercial. Como que eu vou validar isso? Primeiro, 2 coisas. Eu consigo abordar rápido os meus MQLs? Consigo abordar rápido os leads que estão dentro do meu perfil? Se sim, essa é uma variável a menos. Se eu consigo abordar rápido e eu não tenho uma sequência de cadência, né? Então eu tento entrar em contato rápido, só que fica por aí. Ainda tem um problema. Se eu consigo abordar rápido, mas eu só mando uma mensagem no WhatsApp, eu não faço ligação, não trabalho com e-mail e não abordo esse cara no LinkedIn, meu problema está na minha cadência. Se a minha cadência não é meu problema, minha velocidade de primeiro contato não é problema, provavelmente a copy que está gerando esses leads dentro do perfil não está alinhada com o que eu vou fazer na sequência, tá? Então percebe o que a gente fez aqui? A gente foi descartando as possibilidades para entender onde que está o gargalo e aí a gente focar nele. Normalmente, qual que é o problema? Eu tenho um lead dentro do perfil,
mas a minha cadência, ela não segue pelo período que deveria, não segue por pelo menos ali 7 dias com diferentes touches, né? Então é sempre importante, tá? Hoje você já deve ter ouvido em algum momento falar que, porque e-mail não funciona ou ligação não funciona. Cara, não existe isso. Aqui na Rise a maior taxa de resposta que a gente tem é por ligação, né? Então é importante você mandar WhatsApp? É importante você mandar e-mail? Especialmente no outbound. Só que a ligação é indispensável. Então cada uma dessas categorias de touch tem uma função importante dentro da tua cadência e você precisa garantir que ela está seguindo segundo as boas práticas do comercial. Se ela estiver seguindo, beleza, o problema não está aqui, pode ser numa etapa anterior. Se você está executando tudo isso, você consegue levar um lead para a reunião, só que ele não fecha depois disso, a gente precisa identificar o que está sendo feito dentro da reunião, se a gente está conseguindo agregar valor, fazer um diagnóstico, ser mais consultivo do que demonstrativo, e aí a gente vai entendendo cada etapa onde que está o gargalo. Tá? Então, se a tua campanha estiver dando errado, porque ela não está dando retorno, você precisa colocar os dados na mesa e entender as tuas taxas de conversão e o que um número que começa grande acaba em 0 depois. Então, o que um número começa com 50 mil impressões e acaba em 0 vendas depois? Você precisa entender cada uma das etapas, comparar isso com as métricas de mercado para ver se você está abaixo do que deveria ser e aí você entende em qual etapa está o gargalo. Se você quiser um apoio nisso para identificar quais são as métricas de mercado, deixa um comentário aqui nesse vídeo que vai ser um prazer te responder. A gente vai te trazer esses dados em relação às taxas de conversão para você conseguir comparar os teus dados em relação a isso. Isso vai te ajudar a identificar o teu gargalo, tá? Então, em resumo, se a tua campanha deu errado, o que você precisa é abandonar a tua campanha e começar do zero, trocar de plataforma, abandonar o que você está fazendo e fazer outra coisa? Não, é você identificar qual é a etapa em que tem o problema e aí você age diretamente nesse problema. Porque às vezes é um ajuste pequeno que vai fazer toda a diferença. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas campanhas, melhorar a tua taxa de conversão para que você venda mais e tenha mais ROI no final das contas. Abraço e até o próximo vídeo.